Ora, muito boa noite a todos. Estamos num programa que se chama Basta Querer e da autoria do apóstolo Jorge Tadeu e onde nós vamos compartilhar várias coisas esta noite consigo. Vamos compartilhar certamente a palavra de Deus, vamos compartilhar testemunhos e vamos compartilhar as fotos que nos enviaram com locais onde vocês vivem, que vocês visitaram, os pratos que cozinharam, provavelmente até se calhar o vosso jantar, e também a vossa cara de todos aqueles que estão desse lado a ver-nos e a ouvir-nos todas as noites. Eu hoje tenho aqui comigo o pastor Rogério. Boa noite, o bispo. Boa noite quem está assistindo. E exatamente aquilo que o bispo falou, para as pessoas participarem, enviarem as fotos, né, mandar o testemunho, até mesmo um pedido de oração também que faz parte desse programa, com esse número que estão a passar aqui do WhatsApp, né, e do SOS, para eles poderem enviar e se comunicar com a gente. É verdade. Há esse número que está aí a passar em rodapé, onde vocês podem enviar, tal como o pastor Rogério disse, fotografias, testemunhos e os vossos pedidos de oração, porque o apóstolo, no final, irá estar a orar por esses pedidos de oração. Nós agora vamos passar, se possível, as fotografias que vocês nos enviaram e vamos compartilhar então essas fotos de todos aqueles que estão-nos a ver e a ouvir, dos locais onde eles estão e do jantar que eles têm hoje. Exato. Aqui está, então, boa noite a toda a equipe do Basta Crer. Segue a foto com todos os novos convertidos na última lição do curso complementar na igreja de Roterdã. Isso é onde? Roterdã é onde? Holanda. É já ali, não é? Holanda. É logo ali. Depois também tem aqui... Que é pode continuar, que eu estou à procura ainda de... Está aqui a Boa Noite Família, a família Guedes, né? Sempre conectada. Um beijinho para todos. E, se eu não me engano, pode ser que a próxima foto ainda... Ah, não, aqui já é outra pessoa. Eu achei aqui que seria já do não é o mesmo. jantar, deve ter sido o pequeno almoço ou o lanche de alguém. Sim. Que é umas panquecas especiais para o pessoal do Basta Querer. Sim, é para todos vocês que estão a fazer este programa, mas só para ver. Cumprimentos para todos e um abraço ao pastor Ricardo e também para o bispo El, que não está cá. Sou eu mesmo. Cátia. É da Cátia, da igreja de Alvalade. Depois temos de... Quer dizer o nome, que certamente terá mais facilidade, pastor. Igreja de Flamboyants, lá de Ribeirão Preto, né? Sempre conectados, Brasil. Esse programa, ele colocou aqui, programa top, cheio das bênçãos de Deus. Né? Beijinhos ao apóstolo, à bispa e a toda a equipe. Aqui quem mandou essa foto foi a Lirian, pastora Lirian. Conhece a pastora Lirian? Sim, é a mãe da Liriane que está aqui. Ah, não sabia. Exato. Sim, senhor. E conhece esta igreja ou já não é do seu tempo? Não, ela pronto, foi depois de eu ter saído de lá que ela abriu essa. Também não conheço ainda. E aqui temos o nosso novo edifício, o Terminal KK, e voando para um novo destino. É muito perigoso entrar neste edifício, porque não sabemos onde é que exatamente entramos, mas o novo destino, podemos aparecer no Brasil, em Angola... É aquela famosa passagem que a gente compra para qualquer lugar. Com destino, sim, não é sem destino, é com destino, mas não sabendo qual é o destino. Exato. Então, isto o Ricardo, não é o Ricardo, não, é o Carlos Julião. Boa noite, cumprimentos da Alemanha, Igreja de Frankfurt, na Convenção de 2020, o Bispo Leão e os jovens. É verdade, um grande abraço para todos os nossos irmãos da Alemanha, em especial ali para o Bispo Carlos Leão. E já de seguida temos... Uma paella de Madrid. Está-me prometida uma, mas nunca mais chega. Para o Bispo, não, e para o pastor Ricardo. Esqueceu da gente. Mandaram ontem, só chegou hoje. Deve vir de Espanha, portanto. Time Curiacos, apóstolo e bispa Cristo, esperamos em Madrid. Deve ter ido ao forno e demorou um dia. Deve ter sido por aí. Aqui também tem a próxima foto, né? Boa noite, beijinhos a todos da Cristina. Ainda... Exatamente. A Cristina, da igreja de Queluz. Sim, que é uma participante assídua deste programa, que tem-nos enviado várias fotos. Um beijinho para a Cristina, da igreja de Queluz. E agora, já que comemos uma paella, vem a seguir a sobremesa. Mas não vai ser a gente que vai comer de novo. Não, mas eu não diz. É doce mila. Uau! Olha só. Doce mila tem a ver ali com aquela fotografia lá de cima. Sim, que é a família Guedes, né? A família Guedes, exatamente. Tem um ótimo aspecto. Tem mesmo. Olha. Gosto desses bolos. Aí é bem essa hora. Depois, voltamos para o Brasil. Convenção, no caso aqui é a Convenção Jovem, né? Gincana da Convenção Jovem. Gincana do Sabão? Gincana de Sabão. O que é isso? É uma dinâmica que eles criaram de grupo. Para quem tem dificuldades de levar as costas, é isso? Pede ajuda a alguém? Olha, acho que pode ser. É quem consegue segurar. É o trabalho de equipe para ver quem consegue segurar ali
o sabão ali é uma brincadeira para... Há uma altura, espero que não seja... estes jovens, a maior parte deles penso que já passou esta altura, mas o pastor Rogério, que terá filhos, há de chegar a uma altura que dar-lhes banho é uma coisa difícil. Porque eles não gostam de banho. Mas eu acho que só mandar eles, ó, vai lá, toma banho e já tá. Não funciona. Não funciona? Há uma certa idade, sobretudo nos rapazes, Sim. que essa coisa vai tomar banho. Não dá muito jeito. Não, tem de haver supervisão. Mas tem, acho que, uma outra saída. A gente pode comprar aquela coisa do carro. Exatamente. Coloca umas Isso pode fichas funcionar. Se calhar é o que eles estão aqui a tentar fazer na festa do sabão. É um método. Isso provavelmente também era antes da pandemia, porque estão muito próximos ali. Embora aqui diz 2020, Gincana de Sabão, Miguel de Pontal. Foi em fevereiro, provavelmente foi o... em fevereiro, sim, retiro foi de carnaval, antes. exato. Então, vamos para a Ribeira de Odeceixe. Um abraço a todos. Muito bonita. Odeceixe e Vila Nova de Mil Fontes têm-nos enviado sempre umas fotografias deslumbrantes com paisagens muito bonitas. E este é o caso desta, que eu penso que Odeceixe deve ser perto do Algarve ou no Algarve. Desculpem a minha imprecisão geográfica, mas penso que sim. Mas tem sempre umas fotografias muito bonitas. Vamos à próxima. Temos aqui boa noite, aposto, família. Vieira da Costa de Luanda, Golfo, está ligado ao programa. Um grande abraço para Angola, para Luanda. Um grande abraço para o Bispo Gerson e para todos aqueles que estão-nos a ver. Estão a ver o Basta Crer a esta hora, ou que possam amanhã assistir através das redes sociais. Eu lembro que nós temos nas redes sociais do Apóstolo, se procurar no YouTube, Jorge Tadeu, vai encontrar lá o nosso canal, onde estão todos estes vídeos. Estão vários vídeos, a missão, a poder em suas palavras, cassetes com mensagens antigas do Apóstolo e todas as gravações do Basta Crer desde que iniciamos. Portanto, aqueles que, por dificuldades no fuso horário, por indisponibilidade em qualquer dia de assistir a este programa à noite, podem-no fazer através do YouTube, do canal, escreva Jorge Tadeu no YouTube, vai encontrar o nosso canal e terá lá todos estes vídeos. Temos mais fotografias, não é verdade, Padre Sim, Rogério? aqui está, se eu não me engano, acho que essa foto é o Mário Mojinga, lá de Luanda. E não sei, ser que tem alguma ligação ali com o Bispo Paulo Mojinga? Pode ser. Pode ser. Mas pode também ser que não. Pode ser. Por exemplo, eu sou Pedro Ferreira e em tem Portugal há Ferreiras. montes de Ferreiras e eu acho que não tenho nada a ver com eles, não sei, não é? Pois é, e eu sou Oliveira, então... com consciência. Sim, você também tem essa questão. Tanto lá no Brasil como aqui. Aqui não podemos ir por aí. Acho que deve fazer parte também, penso que... De Angola. Há outra fotografia. Sim. A próxima. Isso também acho que deve ser eles também ali. Exatamente. Também deve ser o Mário Mojinga. E depois temos Buenas noches. Deus os bendiga muito. O programa Basta Crer é uma grande bênção. Estou a traduzir de espanhol, não é fácil. É que consigo fazer melhor figura a traduzir de espanhol do que a ler em espanhol. O programa Basta Crer é uma grande bênção para a minha vida, pronta para aprender mais e vencer. Beijinhos a todos. Adelaide, desde Cuba. Olha, é espanhol, mas é desde Cuba. Era uma coisa que eu fazia já agora, um pedido a todos aqueles que estão-nos a ver de uma série de países. Nós temos indicação que estão-nos a ver desde Argélia, Namíbia, Irlanda, Argélia, Arménia, Marrocos, Cuba, Eslováquia e Afeganistão e por aí fora, Senegal, Iraque, esses países que até nós não temos ainda a igreja, nós teríamos todo o gosto de saber quem são vocês que estão desse lado. Portanto, convido-vos a enviarem as vossas fotografias, a entrarem em contato connosco através deste número do WhatsApp ou através de e-mail. Poderá encontrar os nossos contactos na página bastacrer.com ou através de chat da Igreja Online. Mas se entrar na página bastacrer.com, tem lá os nossos contactos. E eu desafio a essas pessoas, ou faço o pedido, que todos estes nos veem através destes países onde não temos igreja, como Egito e por aí fora, e outros que eu disse há pouco, que entrem em contato connosco, digam quem são vocês, para vos conhecermos. Temos mais fotografias, não é verdade? Temos aqui um casal que diz: muito boa noite ao nosso apóstolo, a Bispa Cristel, aos bispos e pastores e toda a equipe do Basta Crer, né? Feliz dia de consagração, na foto, né? Lá no Tojal, Ricardo e Fernanda, Igreja de Castelo Branco. Se eu não me engano, sim, os brasileiros, sim, né? Sim. Os pastores, né? É o Ricardo e a Fernanda, são pastores de Castelo Branco e do Fundão. Exato. Um grande abraço para toda a regional de Castelo Branco.
em especial para o pastor de lá, que é o Ricardo. E agora temos aqui, boa noite, apóstolo, Bispo Cristo e todos os bispos. Segue uma foto de um dos frutos, Diospírios, das nossas abençoadas árvores. Beijinhos. Susana, em São Bailote, Vila Nova de Mil Fontes. Vila Nova de Mil Fontes sempre tem uma imagem muito bonita, uma comida muito boa. Sabe o que são Diospírios? Já provou? Por acaso, eu já provei. Sim. E gostam? Sim, sim, sabe bem. São espetaculares. Sim. O meu problema é gostar muito. Depois temos de São Tomé e Príncipe, na Alcique Henriques, reunião de encontro com Deus na Igreja da Trindade, em São Tomé e Príncipe. Acho que tem uma Temos mais sequência, fotografias né? da Igreja da Trindade, São Tomé e Príncipe. Um grande abraço para eles. Mais uma, tem mais uma da reunião. Exatamente. Um abraço à Igreja Infantil. Presumidamente será a Igreja Infantil. E agora vem um belo de um bolo. Tá? Exato. Diz aqui, boa noite a todos, os mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos praticar a palavra. Trago um bolo de laranja com cobertura de chocolate. Andréia Duarte, de Matozinhos. De Matosinhos. Sei perfeitamente quem é. Um abraço para a Andréia, para o Jorge. E podem-me trazer o bolo quando quiserem, sem ser por... Também é muito bonito aquele bolo. Depois temos Boa Noite Família. Este é o Sérgio, com Graça Cassis, campeão de Sage. Não é de Sage, está mal escrito. É Dressage, provavelmente, 2018. Okay. Escapei-me. A Terezinha. Muito bonito. Parabéns, então, à Graça. Depois, sempre a levantar os braços do nosso apóstolo e da sua família, aproveitando as circunstâncias para evangelizar, um bem-aja a toda a família Maná, de Isabela Ana e Fábio Marques da Saforra. Nós vamos ficar por aqui com as nossas fotografias. Vamos ter agora um tema musical que chama-se Mateus 6,33, que fala em pôr Deus em primeiro lugar, porque já de seguida vamos compartilhar consigo os testemunhos que chegaram até nós. Diz a palavra de Deus, livrar da tentação da carne não traz condenação. Vivo no Espírito de Deus e para o Espírito de Deus não há acusação. A solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33. Estou seguro em 1 de Pedro 2,24, Isaías 53. Enfermidades são saradas, faltas são perdoadas. Em Salmo 103 a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33, a solução é Mateus 6,33. Ficar colado em Filipenses 4,19, praticando Malaquias 3,10 e praticando Lucas 6,38. Mateus 6,33, a solução é 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 Mateus 6,33. É isso, a solução é Mateus 6,33. E o que é que diz Mateus 6,33? Buscai primeiro, né, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É verdade, pôr Deus em primeiro lugar e tudo o resto nos será acrescentado. Nós temos aqui alguns testemunhos que vamos compartilhar convosco e começamos com a Teresa Pinin, da Igreja da Abóbada. Podemos... Sim, ela diz aqui assim, pedi oração a semana passada pelo meu marido que iria ser operado às cataratas no olho. E a operação correu muito bem, os médicos estão surpreendidos com a recuperação rápida e só quero agradecer ao apóstolo e a Deus. Glória a Deus por isso. Alguém que foi operado às cataratas e fez um pedido de oração aqui para o Basta Crer, Deus ouviu e a recuperação dele está a ser rápida. Um grande abraço para a Teresa e para o seu marido. Nós também temos agora aqui um testemunho da Wanda Cruz, que vem de Alvalade. Diz assim, olá, venho por este meio dar o meu testemunho. Sou líder de grupo familiar e mesmo durante esta pandemia não deixei de dar grupo. Optei por dar grupo online e muita gente tem dado a sua vida a Jesus. Acontece que na semana passada fui com uma irmã do meu GF, ou seja, do grupo familiar. O GF é uma abreviatura de grupo familiar.
fazer entrevista de trabalho porque ela não conhecia o local. Enquanto estive à espera da irmã ser atendida, ouvi uma senhora a falar com alguém que ela estava a passar muito mal e que não comia há 2 dias e que queria se suicidar. E que está a ser despejada porque neste mês não conseguia pagar a renda e que trabalhou com recibos verdes, só que não lhe pagavam. E anda à procura de outro emprego, mas também não conseguia, sentia mal e tinha dor no peito. Quando ouvi tudo isso, me aproximei da senhora e disse à senhora que há uma solução e que Jesus, quando esteve na terra, aboliu tudo isso, que só Jesus a pode salvar. Ela desatou a chorar e a lamentar-se da vida dela. Perguntei se ela queria entregar a vida a Jesus e ela disse que sim. Convidei a senhora para o meu grupo familiar. Fiquei com os dados dela e dei à senhora uma quantia em dinheiro para ela comprar alimentos. No dia do grupo familiar, ela assistiu e agradecia a Deus por tudo. Entregou a vida a Jesus e convidei a senhora para a reunião de domingo e ela foi. Oramos no grupo familiar e ela já conseguiu um emprego, está feliz e diz que Deus fez um milagre na vida dela e que aquele vazio e desespero que sentia desapareceu para a honra e glória de Deus. Portanto, temos aqui uma senhora que é líder de grupo familiar. Sim. Já agora, se calhar, era conveniente nós explicarmos o que é um grupo familiar para aqueles que estão nos a ouvir lá em casa e que, por acaso, estejam a ter o primeiro contacto com este nome. Não é? O que é um grupo familiar, pastor? O grupo familiar é uma reunião, né, no caso reduzida, na casa de uma pessoa, de um irmão, e ali no grupo familiar é onde tem a oportunidade da pessoa dar a sua casa para ter ali um momento com Deus, aprender mais da palavra de Deus, e pronto, ali, né, durante esse período ela vai ouvir várias palavras para várias áreas da nossa vida que são essenciais, né? E a gente vê aqui que foi tão essencial também esse líder do grupo familiar que fez o seu papel, né, de acompanhar a pessoa. Então, o grupo familiar, você tem contato com a palavra de Deus, mas também você tem ali umas pessoas né, que estão também na mesma fé para ajudar uns aos outros, né? Então, o grupo familiar é importante para as pessoas que nós falamos assim, no grupo familiar, para elas aprenderem daquilo que Deus tem para nós, né? Das bênçãos que Deus tem para a sua vida, e isso é importante para elas estar em contato com a palavra, e a palavra de Deus é que traz as bênçãos quando a gente pratica também, né? Sim, eu estava a ver este testemunho e é de facto um exemplo de um bom líder. Um bom líder não é só aquele que no grupo familiar prega, não é só dar uma lição, não é? Esta irmã, no meio de uma situação, penso que tinha ido às finanças ou uma coisa desse género, mas poderia ser num supermercado, numa farmácia, em qualquer outro sítio. Ela é serva de Deus a 24 horas por dia, não é só quando está a pregar, em todo o seu tempo ela está disponível para Deus aparecer e ajudar a Deus. E ouviu aquela mulher a queixar-se, não é? De todos os problemas que tinha na vida, e aquilo não é um problema da senhora. Não tenho nada a ver com isso, não me vou dizer nada, porque o que é que ela vai pensar de mim, o que é que ela vai dizer de mim, estou-me a meter na vida da pessoa, não. Ela viu que estava a ouvir aquela conversa estava a chegar até ela, porque Deus queria ajudar aquela mulher, Deus queria entrar na vida daquela mulher. E ela aproveitou aquela ocasião para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, e achei piada porque não pregou só o Evangelho, mas ajudou, de facto, com alguma coisa, não é? Porque se a pessoa está a morrer de fome, não vale a pena dizer, olha, vá à igreja daqui a uma semana. Ela está com fome naquela altura, não é? Convém primeiro dar-lhe um prato de sopa, fazer qualquer coisa para ajudar a pessoa. E foi o que ela fez, deu-lhe algum dinheiro para a pessoa comer, se calhar para se desenrascar durante uns dias, mas pregou o Evangelho, que é a coisa mais importante. E a senhora deu-lhe ouvidos, começou a ir ao grupo familiar, começou a ir à igreja e já a vida dela está a ter uma mudança. Eu quero encorajar todos aqueles que estão-nos a ouvir lá em casa a ir a um grupo familiar, a procurar um grupo familiar, ou se não tiveres nenhum grupo familiar ao pé de ti, tens sempre a possibilidade de oferecer a tua casa para um líder, tal como esta senhora que nós estamos a ouvir aqui, poder partilhar a palavra de Deus, evangelizar o teu bairro, ganhar pessoas para Jesus Cristo. Nós temos um breve spot que vamos passar, de modo a ajudar-vos a encontrar também a nossa página, onde está o item que nos permite, de facto, oferecer a nossa casa para um grupo familiar. Gostava de ter um grupo familiar em sua casa? Onde quer que você esteja, poderá ter um. O grupo familiar é uma reunião a meio da semana onde ensinamos os rudimentos do cristianismo. Pode ser dado em casa de um membro da igreja ou à distância via online. Você está longe e não tem uma igreja Maná perto de si? Dê a sua casa para um grupo familiar online. Consulte o site bastacrer.com. Clique aqui, preencha o formulário e envie.
O grupo familiar é um ponto de luz em cada casa. Você ama a Deus e o próximo? Dê a sua casa para um grupo familiar. Deus vai abençoar a sua casa e toda a sua família. Então já sabe como é que pode chegar até nós através da internet para oferecer a sua casa para um grupo familiar. Também na mesma página poderá encontrar as moradas das nossas igrejas, onde poderá ver quais são os grupos familiares que cada igreja tem. Terá certamente um grupo familiar perto de si, onde pode começar a frequentar e a ouvir a palavra de Deus. Nós temos mais testemunhos, não é verdade, Sim, Pastor Rogério? nós temos aqui então a nossa irmã Fernanda, né, de Moscavide, e colocou aqui: boa noite, eu tinha documentos retidos e pedi oração no programa. Já tenho os documentos na minha mão, tenho conhecimento que muitas pessoas estão a passar pelo mesmo problema e devido à pandemia houve esses atrasos. Mas decidi dar o meu testemunho em gratidão a Deus e para dizer a quem está com este problema para confiar em Deus, que Ele vai resolver. Bom programa a todos. Então, quem estiver com esse problema neste momento, eu convido a vocês fazerem-nos chegar até nós um pedido de oração. Certamente no final iremos orar por essas situações de documentos amarrados também, que muita gente neste momento de pandemia e por aí fora tem esse problema, não sabe como é que há de resolver, são coisas que não sabe quanto é que vão chegar, estão fora do prazo e vocês precisam disso para continuar com a vossa vida. Então, tal como esta senhora que fez-nos chegar o seu testemunho, nós vamos orar por esses documentos que poderão estar, de facto, presos, amarrados e vamos orar por eles e eles vão ser libertos no nome de Jesus. Então, diz assim, temos aqui um testemunho da Regional de Braga, que é da Maria. Venho contar um testemunho. Eu sirvo a Deus, sempre fui fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas e Deus me tem abençoado muito. Mas este mês veio uma conta extra de telecomunicações. Eu tentei entender o que se estava a passar, então liguei para a operadora. Pensei, isto é uma conta extra, não posso pagar, pois é o diabo que me está a roubar. Então repreendi o diabo e fiz lembrar que sou fiel a Deus. O diabo não pôde roubar logo de seguida. A operadora ligou-me e disse-me que era engano e que estava paga essa conta. Eu agradeci a Deus, pois Ele é fiel na sua palavra. Na verdade, o diabo vem para matar, roubar e destruir. E às vezes essas contas que pode parecer um simples engano, se nós que sabemos que de facto o diabo só vem para matar, roubar e destruir, não tomamos uma atitude, acabamos mesmo por pagar a conta. E esta irmã, não é? Esta Maria, ela é dizimista, dá as suas ofertas e viu, não, isto é uma estratégia do diabo para me roubar. E usou as armas de Deus, orou, reclamou o que tinha direito e o que é que aconteceu logo de seguida? A companhia ligou-lhe a dizer que seria um engano e repôs a fatura original, ou seja, de facto o que ela teria de pagar. Depois vem também o Daniel Moraes, da Regional de Braga. Podemos ler esse testemunho? Sim, então ele colocou que aqui estava com meralgia, né? Sim, eu passei-lhe esse nome exatamente por isso. Parestésica. Parestésica. Não há cura, né? Ele colocou que não há cura para essa doença. Conheci Jesus, não só que salva, mas que cura. Assisti durante a quarentena o programa Basta Crer. Comecei a ler, né, o livro Cura Divina. Passado 15 dias, deixei de ter dores que eram permanentes. E creio que quando fizer os exames, estou curado. É verdade. O Daniel, há um livro do nosso apóstolo, que está disponível na nossa editora, que é o livro de Cura Divina, como receber e manter. Provavelmente foi o que aconteceu aqui com o Daniel. Ele começou a ouvir a palavra de Deus no programa, começou as sementes de cura divina entrar no seu coração, começou a acompanhar com o livro e aquelas dores, os sintomas desapareceram e agora, pelo que ele está aqui a dizer, só falta fazer os testes para ter a certeza que está completamente curado. Eu lembro-me exatamente de um testemunho destes há alguns anos no Porto. Havia, não sei se era uma meralgia, mas não sei se seria parestésica ou não, sei que era uma doença degenerativa do sistema nervoso, ou seja, não tinha cura e essa senhora iria ficar para sempre numa cama sem avestar. E ela também, no seu desespero, foi à igreja, começou a ir à igreja a ouvir a palavra de Deus e numa vigília, naquela altura nós tínhamos vigílias em direto de Alvalade. E o apóstolo orou por
casos, não especificamente isso, mas de cura divina. E ela recebeu naquela noite, e naquela noite ela recebeu a sua cura. E de manhã, quando acordou, ela teve os piores sintomas de todos. Foi o dia com mais dores, que teve mais dificuldade de se mexer, estava desesperada, mas ela não queria deitar fora a sua semente. E agarrou-se à fé, àquilo que tinha ouvido, não só na reunião, mas aquilo que tinha já estudado, lido no livro de cura divina, e ficou completamente curada quando vieram os exames. Aquelas dores passaram, não é? Teve aquele teste, aquele dia que foi terrível, mas a partir daí as dores foram-se embora, nunca mais voltaram e ela ficou completamente curada. Glória a Deus por isso. Convido também aqueles que, por algum motivo, estejam com problemas de saúde, não deixes de fazer hoje o teu pedido de oração. Nós, no final, mais uma vez te digo que vamos orar. Nós temos também, novamente, aqui agora vamos ver o do José Manuel de Rio Maior, que também é um testemunho de cura. Ele disse que ligou para, no caso, na parte da manhã, né, para o call center, porque estava com muitas dores no corpo. Pediu para orarmos, né, porque estava muito aflito. Recebeu a sua cura com fé e no mesmo dia ligou mais tarde a dizer que tudo tinha passado e não sentia nenhuma dor. Glória a Deus. Nós também temos aqui outro, vamos só ler este testemunho, será provavelmente o último desta noite, mas que fala também da Maria, da Igreja de Amarante, não sei se será a mesma. Nós, em Portugal, Marias é o que não nos falta. E venho contar um testemunho de que Deus fez na minha vida dentro da minha casa. Não havia paz, um dia pedi para a pastora consagrar a minha casa para dar para um grupo familiar. Aquilo que nós explicámos há pouco, não é? Se não tens um grupo familiar perto da tua casa, poderás dar essa casa. Quando eu digo dar, é pôr ao dispor durante um período, normalmente é meio da semana, quarta-feira, durante 2 horas, para ser um local onde nós vamos partilhar a palavra de Deus, não só contigo, mas com todos aqueles que queiram assistir naquela zona, naquele bairro. Então ela predispôs a sua casa para se dar um grupo familiar, e a partir desse momento em que se abriu o grupo familiar, sinto uma alegria enorme dentro da minha casa, com o meu marido, o meu filho estava afastado de mim e da minha casa, agora começou a vir e até já veio à igreja. Deus é muito bom. De facto, é um testemunho importante. Quando nós pomos o nosso barco ao dispor de Jesus, sabe, muita gente só se aproxima de Deus para lhe pedir coisas. E há um grande segredo quando nós nos aproximamos de Deus para dar-lhe alguma coisa, para dispormos do nosso tempo, da nossa casa, daquilo que temos para ajudar a Deus. E foi o que esta senhora fez, ela deu aquele tempo da sua casa para se poder partilhar a palavra de Deus não só com a sua família, mas com todos aqueles que queriam assistir. Faz lembrar uma vez que Jesus chegou-se ao pé de Pedro e pediu-lhe o barco, num dia muito mau, que Pedro, um dia daqueles que não pescou nada, a noite toda, levantou-se cedo, não havia nada, estava aqueles dias que provavelmente que ninguém quer ouvir falar com ninguém, muito menos que venham lhe pedir qualquer coisa, não é? E Jesus chegou-se ao pé de Pedro e pediu-lhe o barco. E Pedro esqueceu-se da sua necessidade, emprestou o barco a Jesus, Jesus usou o barco para pregar o Evangelho e depois de ter pregado o Evangelho, mandou novamente Pedro para o mar. E aí vem aquele milagre que quase toda a gente conhece, não é? Da pesca maravilhosa. Aqui não foi uma pesca maravilhosa, mas se calhar aquilo que esta senhora mais desejava era a paz da sua casa, com o seu marido, com o seu filho, e isto não estava a acontecer. E ela, em vez de chegar-se a Deus para pedir alguma coisa, deu aquilo que tinha, que é o tempo, a sua casa, aquele momento, para Deus poder pregar o Evangelho. Foi o que aconteceu e Deus a seguir deu-lhe a pesca maravilhosa, que não foi peixe, mas foi paz na sua casa. Nós vamos terminar aqui esta primeira parte, já de seguida vamos voltar com o nosso apóstolo e temos uma música que fala do PDC, Preparação Diária do Cristão. O PDC faz parte de mim, lá, 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 lá. É Jesus no meu viver, lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim, lá, 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 lá. É Jesus no meu viver, lá, 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 lá. É comunhão, sim. É preparação, sim. É pôr Deus em primeiro sim. Lugar, sim. É oração, sim. É fé em ação, sim. Com Ele tu vais ganhar. Ouviu bem? É comunhão, sim. É preparação, sim. É pôr Deus em primeiro sim. Lugar, sim. É oração, sim. É fé em ação, sim.
com ele tu vais ganhar. E o PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. É meditar na palavra de Deus para encher o coração. É orar no Espírito Santo para aumentar a unção. É meditar na palavra de Deus para encher o coração. É orar no Espírito Santo para aumentar a unção. E o PDC? O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. O PDC faz parte de mim. Lá, 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 lá. É Jesus no meu viver. Lá, 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 lá. Agora escute. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, o fruto logo se vê. O PDC é para aquele que crê. Quando faz o PDC, O fruto logo se vê. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC, quem ganha é você. Com o PDC. Você explica lá para que é os telefones. Os telefones. Então, temos os telefones SOS, temos o telefone do Basta Crer. Você pode ligar para lá, pode fazer o seu pedido de oração, porque no final deste programa vamos orar por si. Também pode mandar um testemunho, fazer uma pergunta, mandar mais uma foto e pronto. Muito bem. Então eu vou falar um bocadinho sobre fé e vou precisar do livro que está ali assim, que diz Aprender nas suas palavras, e vou explicar, abri em Josué 1:8, mais uma vez dizer que fé é uma força. Fé não é uma emoção, vamos ver as minhas notas. Fé não é misticismo. Fé não é compreender como é que as coisas funcionam. Você nem compreende como é que o telemóvel funciona. Fé não é sugestão mental, não é velhinhas, tudo isso. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, é acreditar naquilo que Deus diz. Que acreditar que aquilo que Deus diz é mesmo assim. Não é? Eu acredito, mas, não há mas. E fé vem por ouvir e ouvir, ouvir a palavra de Deus. E é uma força que vem assim, né? E, portanto, se alguém estiver doente, precisa de ouvir muitas vezes a palavra de Deus sobre cura divina. Temos aí um livro que fala sobre cura divina. Aqui mesmo. Está aqui. Precisar de fé para finanças, tem, por exemplo, este, né? Tem vários, pronto. Tem este aqui, que é a ser finanças, e tem este que é segredos de finanças. Porque quando você começa a ler isto, estes livros, tem muita a palavra de Deus, até nos nossos livros está encarnado. Nós temos uma gráfica que faz assim. O papel é muito bom, porque ele é maleável. E tem testemunhos. Quando você ouve ou lê, não é? Você começa a ter fé, como quem está com as baterias carregadas. Agora é preciso libertar essa força para ir trabalhar para si, para dar resultados, para ir buscar aquilo que já existe, que não se vê. Já existe, não se vê e foi comprado por Jesus. A ver? Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Já abençoou com toda a sorte de bênçãos. Então, mas fé não sai apenas... fé vem por ouvir e depois sai por falar, o mesmo Deus fala, e fazer o que Deus manda fazer, imaginar-se nessa situação. A ver, quarta dimensão. É isso. Então, lê lá aí, Josué 1:8. Então, Josué 1, versículo 8. Não se aparta de tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito.
porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Nossa parte tomou com o livro desta lei. Ou seja, não fala o que você vê, não fala os problemas, não fala o mal que está a acontecer, porque as suas palavras são sementes. Então, sobre esse aspecto que eu quero falar. Então, fé, eu para viver pela fé, tenho que aprender a falar do mesmo jeito que Deus falaria se estivesse na sua vida. Se Jesus estivesse à sua frente, a ver, por exemplo, uma pessoa que está com cancro, ou que está a morrer com sida, ou que não tem dinheiro para pagar as contas, ele não ia falar o problema. Ele ia falar a solução. Então, eu tenho que aprender esse segredo. Está a ver? E daí que tem este livro que diz: há poder nas suas palavras. Bem, então, neste livro, eu explico que aquela lei cardinal em que Jesus diz tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor que semeia uma semente e aquilo que ele semear, isso ele vai colher. Esta lei dá para tudo. Tudo no reino de Deus, é tudo, tudo. E não é só para nós, é para Deus também, porque ele funciona assim, e é para hoje, foi para ontem e é para sempre. Diz a Bíblia que novos céus e nova terra vão acontecer, mas esse sistema não vai mudar. Portanto, é assim. Então, tudo funciona à base de sementes. Ou seja, as plantas são resultado de sementes, os nossos filhos são sementes, e o nosso dinheiro são sementes, e as nossas palavras são sementes. E, portanto, tem que aprender esse segredo e tem que aprender a falar como deve ser. Aqui a Bíblia fala de muitas histórias e quando eu leio a Bíblia eu gosto muito de procurar quais são as leis que estão em vigor nesta história. Porque Deus não mandou a Bíblia ser escrita com histórias todas boas e más só para entreter, mas para nos ensinar grandes verdades. Então, há sementes que vão dar coisas boas e há sementes que vão dar coisas más. Está a ver? Então, nós temos de ter cuidado com as nossas palavras. Aqui no capítulo 2 do meu livro, e subcapítulo 3, eu falo de que tanto a morte como a vida estão no poder da língua. Isto vem na Bíblia. Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Que diz o quê? Diz, fala. Está a ver porque é que eu gosto de escrever os versículos encarnados no livro? Porque está tudo aqui. Diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida, as duas coisas, tanto a morte como a vida, estão no poder da sua língua. Muita gente diz assim, tem que mudar de país porque aqui está muito mal. Não, tu tens que mudar de língua. O teu problema não está no país, está a 2 dedos debaixo do teu nariz, que é a tua boca. Tanto a morte como a vida estão no poder da sua língua. Por exemplo, se você é uma pessoa que passa a vida a ver o teleproblemas, agora está na baila, toda hora fala do Covid-19 e parece que estamos a assistir a um campeonato de futebol. E já vão tantas mortes, e ali já foram tantas, aqui já ganhou, aquele está em primeiro lugar, aquele está em segundo lugar. Eu não sei como é que as pessoas aguentam, eu cá não aguento, nem quero ouvir mais disso. Mas há pessoas que parece que aquilo e tal, está a ver? Ficam obcecadas com isso. Agora imagine que você é uma pessoa que diz, pois, já sei que eu vou ser o próximo. Prepare-se para morrer. Vai ser o próximo. Por quê? Porque é assim, está a ver? A morte e a vida. Se você fala,
palavras de morte, palavras de desgraça, palavras pronto, negativas, é isso que você vai ter. Então, o que é que eu devo falar? O mesmo que Deus fala. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. É uma coisa que eu falo para mim e ensino há muitos anos. Até temos uma música que fala isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Por quê? Porque se eu falar o mesmo Deus fala de mim, aí eu estou certo. Deus é que sabe. Ah, mas eu acho. Também temos uma música. Guarda o teu acho no bolso e acha o que Deus achou. Não sei se é nessa que diz, não sejas cabeçudo, está a ver? Vai. Então podemos preparar essas duas daqui a bocado, mas o falar negativo e o falar positivo é isso aí, está a ver? Eu não posso falar fracassos. Por exemplo, uma pessoa tem um problema. No outro dia eu dei o testemunho do Chevy, né, que é bispo, e quando nasceu a bebé, nasceu prematuramente, se eu percebi bem, são 5 meses, com 500 gramas, quer dizer. E, portanto, não estava formado os pulmões, etc. Então, os médicos disseram que eles tinham que se preparar para a bebé morrer, mas eles não aceitaram. E telefonaram e lembrei-lhes, não falam com ninguém, e nós vamos concordar. E então, depois também mandei um lenço ungido, e a bebé venceu, depois ainda baixou para 400 gramas, depois montes de vezes os médicos telefonaram, venha-se despedir do bebé, mas eles quebravam o poder dessas palavras e falavam. Fé é falar. A minha bebé está curada, viverá longos anos, cheia de saúde. E hoje ela já tem 14, 19 anos, ou o que é. Bem, então, depois quando ela saiu do hospital, nem sequer tinha 2 quilos. 1 quilo e tal, se eu não me engano. E disse, não prepare-se, porque ela não vai ser uma criança normal, vai ser assim uma espécie de vegetal. Não é nada. Porquê? Porque a gente falou, ela é o que a Bíblia diz que ela é. Portanto, foi fácil? Não, foi muito difícil. Muito difícil porque a gente está a ver. Principalmente para o pai e para a mãe. E para mim também, quer dizer, eu sou amigo deles, sou pastor deles, mas não podemos pôr sentimentos acima da palavra de Deus. A ver? Não podemos pôr as coisas que vemos. Não atentando nós para as coisas que se veem, quando elas são horríveis, mas para as coisas que não se veem, que é a palavra de Deus. Portanto, nesses momentos, a gente não pode falar com ninguém, a não ser com alguém de alta confiança que já sabe que vai estar mesmo em concordância, etc. Nem sequer com os pais, nem nada, eles não falaram. Como é que vai a bebê? Vai bem. Então, mas vai bem. Então, vai bem. Pronto. Porquê? Porque senão alguém ia, pois, coitadinha, vai morrer, já se sabe. Ia semear morte. Então, isto é muito importante. É tão importante não só para as pessoas que têm problemas, isso ainda é mais importante, mas para as pessoas que não têm problemas e pensam que as suas palavras não têm importância. Pode-se brincar com as palavras, pode dizer o que quiser, que não tem mal nenhum. Estou-me a lembrar, eu era engenheiro, quando cheguei a Portugal ainda era engenheiro, depois comecei a igreja, mas ainda trabalhava numa grande empresa de engenharia. Então, à hora do café ou assim, os engenheiros juntavam-se e um colega meu dizia assim, lá no bar onde eu ando, agora é uma roubalheira, vocês nem sabem, esta malta à noite vai, parte os vidros, parte o tabuleiro, arranca rádios, eu já sei, vou ser o próximo. Não fales assim, estou a dizer, Tadeu, tu vais ver. Não fales assim, porque senão, já sei. Passado umas poucas semanas, vocês nem sabem o que é que aconteceu. Eu disse, deixa-me lá ver se eu invento, se eu acerto. Partir-te o vidro, estragar o tabuleiro. Como é que tu sabes? Tu és bruxo ou quê? Não. Ele apenas colheu o que ele tinha semeado. Eu tinha uma tia, já nem sei se ela ainda está viva, casada, portanto, com o meu tio, que era piloto. E então, a minha tia era muito negativa.
E o meu tio já era reformado. E ela dizia, o teu tio está muito casmurro, ele já não diz coisa com coisa. Era mentira. E eu já sei, qualquer dia vamos de carro e vamos ficar de frente contra um caminhão. Tia, eu quero já o pedir dessas palavras no nome de Jesus. Eu também sou católico, eu acredito muito em Deus, não é só tu. Estou-te a dizer, ele é assim. E foi, disse. Um dia eu recebo um telefonema para eu orar por eles. Tinham embatido num automóvel, num caminhão, de frente, e não tinham morrido, ninguém sabia porquê. Porque, entretanto, eu orei, a espinha, portanto, aqui na coluna estava desviado, eles deviam ter morrido, não morreram. Mesmo assim, ela não aprendeu lição nenhuma, está a ver? Portanto, nós temos de ter cuidado com aquilo que falamos. Vamos lá ouvir a primeira música. Qual é a primeira música? Vamos lá ver. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma nova criatura. Sou um santo, até pareço e sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Eu tenho o Filho de Deus. Eu tenho o diabo debaixo dos meus pés. Eu tenho a vitória por Cristo Jesus. E o que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu posso orar. Eu posso orar. Eu posso louvar e me alegrar. Posso dançar, amar e perdoar. Eu posso tudo o que a Bíblia diz que eu posso. O que é que eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso fazer. Não. Estou aqui. Aqui estamos nós. A ver? Vim de amarelo porque ganhei a etapa de corrida de bicicleta. E, portanto, ganhei a camisola. Como eu sou apóstolo, não uso camisola, uso gravata. Muito bem. Então, a morte e a vida estão no poder da língua e nós temos que aprender a viver deste jeito. A aprender a falar como deve ser. Nós temos várias histórias na Bíblia que ilustram esta situação. Uma delas está aqui no meu livro. Você pode arranjar o livro numa igreja local, no formato de papel, mas também pode arranjar no formato digital em qualquer parte do mundo, não é? Você vai ao nosso site que é www.bastacrer, tudo junto, bastacrer.com, e está lá a editora Curiacos e tem lá os nossos livros e, portanto, assim, na hora você abaixa e começa a estudar. E aqui no capítulo 3, eu dou um exemplo negativo que vem na Bíblia, que é o caso do Zacarias. Vamos ver aqui o Zacarias. Quem era o Zacarias, Cristão? O Zacarias era um sacerdote. Casado com quem? Com Isabel, acho eu. Sim, Isabel. Isabel. Com Isabel. Tá. Então, aqui diz, Lucas 1, diz assim, lá está, como eu tenho isto transcrito aqui, escuso de abrir a Bíblia, mas também podes abrir a Bíblia. Existiu no tempo de Herodes, o rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. A propósito, parabéns à irmã que mandou a notícia ontem, que tem 50 e tal anos e o marido tem não sei quantos mais anos, e que está grávida,
E eu hoje vou orar e já declaro que você é mais vencedora, o bebê vai nascer como deve ser, vai ser um servo do Senhor, no nome de Jesus. E quando depois de nascer outro, diga-me. Está tudo aqui assim meio atrapalhado, não sei qual é o problema. Bem, então, acontece, portanto, que este casal era fiel a Deus, ele era sacerdote, portanto, um pregador, pastor da igreja dos judeus, e estava tudo muito bem, Deus estava contente com eles. Mas conta aqui que a Isabel, porque era estéril, eles não tinham filhos. Além disso, já eram avançados na idade. Ora, no versículo 11, conta que um anjo do Senhor apareceu-lhe quando ele estava no altar, na igreja. E Zacarias, vendo o anjo, turbou-se, caiu com temor. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Então, este anjo trouxe uma notícia fantástica. Olha, Deus está contente contigo, por isso vocês vão ter um filho. E a propósito, o filho tem que ter um nome, João. E traz prazer, alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, etc, etc. Bem, este João, sabemos agora, não é? Que era o... João Batista. João Batista. João Batista. Ora, está aí, 17, 18. Portanto, era um profeta mega importante de todos os profetas, ele foi o último e foi o mais importante de todos, diz a Bíblia. Bem, e o Zacarias devia ter ficado contente. Oh, glória a Deus, maravilha, finalmente Deus me ouviu, está-me a dar esta grande honra. Mas não, sabe o que é que Zacarias falou? Falou assim, diz aqui no versículo 18, como é que eu vou saber isto? Eu já sou velho, a minha mulher avançada de idade, como é que isto pode acontecer? Ou seja, ele duvidou. Ele pôs-se a pensar de forma lógica e humana. Não pode ser, então já sou avançado na idade, a minha mulher sempre foi estéril, agora estás para aí a dizer que nós podemos ter um filho. É assim que muita gente fala. A ver, eu sei que Deus se quiser faz isso, mas você não sabe, o problema é muito grande. Está a ver? Quando a pessoa é, eu sei que Deus diz mas, quando põe o mas, já estragou tudo. Quando põe o mas, está a dizer, não acredito. Não acredito, não vais ter. Então, diz aqui a seguir, o versículo 19, o seguinte, o anjo respondeu-lhe, olha, eu sou Gabriel, portanto um anjo muito importante, que assisto diante de Deus. Fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo é quem não fala, não é? E não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Uau! O que é que o anjo falou aqui? Uma coisa muito poderosa. O anjo disse, não crês, pois não? Bem, então não vais falar. Mas vai acontecer. Ficas mudo. E eu, durante muito tempo, pensei, é o castigo de Deus. Ele não acreditou. E portanto, Deus o castigou. Fez com que ele ficasse mudo até a criança nascer. Mas um dia, eu estava a estar na palavra de Deus e Deus começou a me ensinar alguns segredos. E Deus disse-me assim, meu filho, se cada vez que um de vocês não acreditar numa coisa que eu digo, eu o castigar colocando ele como mudo, quantos crentes ainda conseguem falar hoje? Eu fartei-me de rir. Porque a gente às vezes acredita numas coisas e noutras é difícil acreditar. Pregadores e tudo. A ver. Um dia eu estava num seminário, foi a um certo país, e nós alugámos
era em Córdoba. O exemplo que eu estou a lembrar era em Córdoba, mas também fiz noutros sítios, na Argentina. Então, era lá num hotel muito bom, tinha lá um anfiteatro para conferências, eu aluguei, chamei pastores, eram para aí 400, 500, e eu estava a ensinar que Jesus disse assim: na verdade vos digo, aquele que crê em mim. Eu perguntei: quem é que está aqui que crê em Jesus? Eles todos assim com então este português vem para aqui, eu sou pastor, então eu não creio. Claro que creio. Mas pronto, levanta o braço, eu creio. Eu tornei a dizer: na verdade te digo, é mesmo da verdade. Ou seja, podes pensar que não é verdade, mas é verdade. Aquele que crê em mim fará as mesmas coisas que eu faço e maiores ainda. Eu perguntei: o que é que Jesus já fez? Curou os cegos, os mudos, paralíticos, etc. Ressuscitou mortos, andou por cima das águas, transformou a água em vinho, multiplicou pão e peixe. Então eu pergunto: quem é que está aqui que na verdade crê em Jesus? Amém. Então pergunto: quantos é que já curaram 500 olhos? Nenhum braço. 50 olhos? Ninguém. Meio olho? Nem meio olho eles tinham curado. Então, para dizer o quê? Que a gente não se pode rir de Zacarias, porque Jesus diz muitas coisas que a gente diz amém, amém, mas cá dentro a gente não acredita, porque se acreditasse, funcionava. Agora, o que Jesus me disse também foi muito interessante. Se toda a vez que um crente não acredita naquilo que Deus diz, ficasse mudo, quantos crentes ainda falavam? Por exemplo, Jesus diz assim: o primeiro dos 10 mandamentos, o primeiro dos 10 mandamentos. A sua Bíblia, não, tenho aqui uma Bíblia, que é este calhamaço, se cair na cabeça de alguém, parte-lhe a cabeça, está aqui, igualzinho. Igualzinho, a Bíblia igual, a ver, tem imagens. Olha, tem a imagem da Virgem Maria, do Papa, do arcebispo Dom Serafim Pereira, e daí vai. Pois o primeiro dos 10 mandamentos diz: não farás imagens à semelhança cá no céu, na terra, etc. Não te dobrarás às imagens e não servirás. O que é que esta gente diz? Não tem mal nenhum. Está a ver? Deus diz, e eles são como Zacarias: não, mas não faz mal nenhum. Não é bem assim. Deus diz uma coisa e ele diz: não é bem assim. Está a ver? E agora, a gente, se fosse assim, os católicos eram todos mudos. Não. Deus ensinou-me um segredo. Meu filho, se o Zacarias continuasse a falar, ele ia estragar o meu plano. Ia fazer com que ou o bebê não nascesse, ou então houvesse um aborto. Porque há poder nas palavras. Então, eu pus Zacarias mudo para ele não falar, para ele não semear ervas daninhas, para ele não estragar o meu plano. Está a ver? Então, ele não falava. E como o último a falar foi o anjo, com o recado de Deus, o que aconteceu foi que a senhora ficou grávida, é verdade? O bebê nasceu, e quando o bebê nasceu, queriam-lhe chamar o Zaquinhas, o Zacarias Júnior, à brasileira. Só que ele pega a correr numa tabuinha e escreveu: não, o nome dele é João. Como quem diz: estou farto, está mudo. É João. Quando ele escreveu é João, de repente começou a falar. E Deus explicou-me agora que o meu plano, é Deus a falar, o meu plano está cumprido, o bebê nasceu, agora ele que fala e errado à vontade, que não vai estragar o meu plano, só vai estragar a vida dele. Uau! É poderoso, não é? Pois é, sim. Amanhã vou contar outra história com Jesus, de como Jesus, diante de um problema gravíssimo, para mim não há pior que aquele, ele não falou o problema, mas falou a solução. Portanto, nós não podemos falar os problemas que se veem, que se sentem, que nos contam, que nos escrevem, está a ver? Porque isso, quanto mais você falar, então se você vai pedir ajuda, veja só, porque
alô, é a prima, é a mãe. Oh, mãe, tu nem sabes o que me aconteceu. E agora a mãe vai dizer à colega, vai dizer à vizinha, agora tem um monte de pessoas a falar e negativo. Você vai ter uma colheita horrorosa de um monte de pessoas que vão semear errado. Cala a boca, Ambrósio. A ver? Não, não fales isso. A ver? Portanto, a primeira parte deste estudo é explicar que existe esta lei, que viver pela fé é viver de outro modo, que é o modo de Deus, é isto que eu estou a falar, e que tanto a morte como a vida estão no poder da língua, eu tenho que aprender a falar o mesmo que Deus fala, seja em que área for. Noutros capítulos, e eu vou falar no outro dia, vou falar sobre o lado positivo e vou falar como é que, quando nos enganamos, como é que podemos desfazer essas sementes erradas, porque não há ninguém que não se engane. Não há ninguém que não se engane, só uma que foi Jesus. Então, e agora? Você fala errado, tem que destruir essa colheita, senão ela vai mesmo acontecer. Bem, qual é a outra música que tínhamos? Não era. Cabeçudo. Do Cabeçudo? Sim, é esta. Pois. Bem, então esta música fala daquele cabeçudo que, por mais que ouça a palavra, tem sempre o seu acho. Mas este cabeçudo vai morrer como toda a gente. E se calhar vai continuar doente e pobre porque ele tem muitos achos. Vamos lá ouvir a música. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Guarda o seu acho no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Fé vem. Lê a Bíblia de capa a capa, mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um cabeçudo. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Esta música é engraçada e tem tudo a ver com a Bíblia, não é? E com a verdade é. Sabe, estes ensinos são muito importantes até para si que está a pedir oração. Porque vamos supor que depois de orar por si, não é? Você é atacado pelo diabo durante o tempo de espera em que a semente de cura divina está a crescer. E vem pensamentos errados e a dizer que tu não és digna, que tu não pensas o quê e tal, tal. E a pessoa começa, pois, eu julgava que ia ficar curada, afinal, estou-me a sentir-me mal. Pois, o médico bem dizia isto, não dá. Pois, a minha mãe bem dizia. A ver? Então, depois de orar, não fala errado. Fala o mesmo Deus fala, que é, eu orei, pedi, recebi a minha cura, já estou curado. Mas eu não sinto nada. Cala a boca. Para essas respostas eu tenho uma boa. Você é casado ou casada? Sou, senhora, sou casada. Há quantos anos? Há 20 e não sei quantos. Muito bem. E quando acorda segunda de manhã, inverno, cheio de frio, você sente-se casada? Isso não. Então não está casada. Não sente que está casada. Está casada. Bem, portanto, agora vamos falar sobre outra área, que é sobre a área financeira. E também é uma área que nós precisamos mesmo de ter fé nos dias de hoje. Porque, como sabem, estamos numa pandemia. Felizmente, há notícias em que em várias partes do mundo
os governantes estão a autorizar, vamos dizer, como é que se diz? Moratória. Moratória é que a pessoa, em vez de ter que pagar, por exemplo, uma renda ou não sei lá o quê, agora, porque não há empregos, não há isto, ele só vai pagar a partir, já estou a dizer, a partir de março do ano que vem. O problema é que quando chegar a março, como é que vai ser? Mas há muita gente a sofrer e por isso nós temos que ter fé. Felizmente, muitos milagres estão acontecendo no nosso meio porque as pessoas estão a fazer a palavra de Deus. E hoje temos aqui o bispo Pedro, que vai falar sobre essa matéria, certo? É verdade, hoje vamos falar sobre a nossa área financeira. O apóstolo estava a referir que temos ouvido vários testemunhos de pessoas que têm vencido na área financeira em momentos de crise, de pandemia, quando tudo devia ser ao contrário, quando na verdade o problema devia ser maior, têm acontecido as coisas ao contrário. E isso vem por vários motivos. Um dos motivos que eu vejo é porque essas pessoas aprenderam um segredo que nós ensinamos, um segredo da Bíblia que nós ensinamos nas nossas igrejas, que é andar com Deus. Não é só visitar Deus, não é só ter um encontro com Deus quando precisamos de alguma coisa, ir à igreja quando temos um problema, quando precisamos de dinheiro, quando precisamos de cura divina, mas é um segredo que é andar com Deus. Essas pessoas que têm enviado testemunhos aqui para o Basta Crer e que nós temos partilhado com as pessoas que estão aí em casa, aprenderam esse segredo. Ou tiveram um encontro com Jesus no Basta Crer, não é? Na época de pandemia, começaram a estar na palavra, ouvindo a palavra, criando fé no seu coração todos os dias, começaram a praticar, mas grande parte dos casos que eu conheci não foi só na primeira vez, na verdade são pessoas que aprenderam a andar com Deus. Muitos de nós, quando temos um encontro real com Jesus, temos um encontro porque estamos numa aflição, no meio de um problema financeiro, então vimos a Jesus e alguma coisa acontece, não é? Sobrenaturalmente alguma coisa acontece, o caminho se abre, o mar vermelho se abre e a pessoa safa-se, não é? Por assim dizer. Falamos isso na área financeira, acontece muitas vezes também isso na área da saúde ou na área da família, ou seja, num problema real da pessoa, ela tem um encontro real com Jesus Cristo e Jesus que veio para dar vida e vida com abundância, entra na vida daquela pessoa e resolve, de certa maneira, aquele problema. O que é que acontece? Nos primeiros tempos, a pessoa pensa que cristianismo é só isso. Eu tive um problema financeiro e Deus ajudou-me. Eu estive doente e Deus me curou. E baseia um pouco esse relacionamento nessa expectativa de milagre após milagre, das suas necessidades. Tenho necessidades, já sei que Jesus fez, portanto vai haver um milagre. Mas eu lembro-me que o apóstolo ensinou-me a mim, quando era meu pastor, ainda é meu pastor, mas quando eu era... quando eu era um pouco mais novo. Um pouquinho. E fazia referência a ele que uma das coisas que o pastor dele, quando se converteu, lhe ensinou, uma das coisas mais importantes foi a amar a Deus e a servir a Deus. E esse é um grande segredo, e eu penso que é o grande segredo da nossa igreja. Para além das grandes revelações nas mecânicas de Deus, de fé, foi termos sempre isso bem presente, que é andar com Deus, amar a Deus e servir a Deus. Porque isso é o princípio para tudo, para Deus proteger a tua saúde, a tua vida, para quando tu semeias, quando tu fazes aquilo que a Bíblia diz, as coisas acontecerem. Eu lembro aquilo que Jesus disse lá em Mateus 22, diz assim no versículo 37. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Na verdade, muita gente às vezes preocupa-se em saber muito da Bíblia. Eu sou uma pessoa que gosto, tem curiosidade, gosto de saber. Então, não estou a dizer que isso é uma coisa negativa. Até é positivo. Mas se tu não souberes nada da Bíblia e só souberes estes dois versículos e puseres no teu coração, eu diria que é como antigamente se dizia do Código Postal, é meio caminho para chegares ao céu. Se nós aprendemos a amar a Deus acima de tudo o resto, em Mateus 6,33, é pormos em operação Mateus 6,33, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, é o princípio cardinal para todas as outras leis de Deus funcionarem na nossa vida.
Na verdade, quando nós amamos a Deus acima de tudo e de todas as coisas, de todas as circunstâncias, não é? Estamos a pôr em operação aquilo que Mateus 6,33 diz, põe Deus em primeiro lugar e tudo o resto te será acrescentado. Se nós amarmos o nosso próximo, vamos estar sempre a semear coisas boas para a nossa vida e vamos estar com a motivação correta. Por exemplo, quando falamos em finanças, a motivação correta não é eu ser abençoado, a motivação principal, cardinal, é eu faço, estou a semear por amor a Deus, à sua obra e ao meu próximo, àqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. E isso faz parte do pacto que nós temos com Deus. Muita gente fica aborrecida, chateada lá fora e às vezes alguns crentes, quando falamos de dízimos. E apesar de Deus dizer que os dízimos é as janelas dos céus, é o que faz com que Deus amarre o diabo, e abra as janelas dos céus sobre a tua vida. Dízimo é uma marca do pacto que nós temos com Deus. Não tem a ver com a lei, não tem a ver com Moisés, tem a ver em Gênesis ou com Abraão. É uma marca do pacto. Portanto, quando nós, o problema do dízimo, ou para muita gente o problema do dízimo ou da oferta, quando a pessoa insurge-se com isso, tem muitas ideias sobre isso, tem a ver com isto. O problema dessa pessoa é que não ama a Deus, não ama as coisas de Deus e também não quer saber do próximo para nada. Ele é movido por motivos egoístas. Isso pode acontecer, acontece certamente lá fora no mundo, mas por vezes também acontece no coração dos crentes, não é? Quando ele tem problemas com esta lei de semear, de dar para colher, o problema está aqui. Ele não ama assim tanto a Deus, nem ama tanto assim o próximo. Porque quando nós temos esse princípio no nosso coração, para já tudo o que é meu é de Deus. Tudo o que eu tenho é de Deus. Começa logo pela minha vida. Na verdade, tenho eu essa consciência ou não, é mesmo tudo dele. Até o tempo de vida que nós temos aqui nesta terra é Ele que me dá. Ele é que o destina, por assim dizer, não é? E tudo o que eu tenho também é dele. Não, a pessoa agarra-se a algo pensando que é seu, como a sua vida, os seus filhos, a sua casa, e nada é nosso, é dele. Ele nos empresta, ele nos dá para nós usufruirmos, para nós usarmos essas coisas, mas na verdade, seja eu crente ou descrente, é uma questão de sabedoria, é uma questão, atrevia-me a dizer, de inteligência. Tudo é mesmo dele. Portanto, no dia que é aquela parábola que Jesus disse, daquele homem que dizia, estou farto, estou rico, tenho os meus celeiros cheios, o que é que eu hei de fazer? Vou deitar tudo abaixo, construir de novo, maiores e por aí fora. E Jesus disse, louco, se eu hoje pedir a tua alma, o que é que tu tens? Ou seja, se Deus hoje o chamar e dizer, acabou o teu tempo aí dessa palermice toda, vem cá prestar contas. O que é que essa pessoa tem na vida? Não é? E, portanto, a verdadeira prosperidade começa em eu perceber isso, que eu dependo de Deus, que tudo o que é meu é dele e que Ele dá-me a graça de me pedir que eu ajude, de me pedir qualquer coisa que é meu para o ajudar a Ele. Está a ver? Na verdade, se Deus quisesse, podia nos tirar aquilo que Ele quisesse, mas não está na sua natureza, porque Ele move-se por uma lei que é do amor. Não vou explicar isso hoje, o amor não é um cheque em branco, mas é uma lei que respeita a tua vontade. Se tu queres andar com Ele, andas. Não queres andar com Ele, não andas. Se queres dar-lhe, dás. Se não quiseres, Ele não te vai tirar, porque Ele não é o ladrão, não te vai roubar. Mas isso porque Ele é assim, tem a ver com a natureza de Deus. Porque, na verdade, tudo é dele e Ele tinha poder para tirar tudo o que Ele quisesse. Mas ele não faz isso. O diabo é que faz isso, vem para manipular, vem para matar, roubar e destruir. Então, o grande segredo, na verdade, é nós aprendermos a andar com Deus, a amar a Deus e amar o próximo. Sabe, ninguém vai entrar no céu por medo do inferno. Ninguém entra no céu com medo do inferno, ou com medo disto, ou com medo daquilo. A porta do céu abre-se para aqueles que amam a Jesus Cristo. A porta é o amor que nós temos a Deus e Deus a nós, porque Ele nos amou primeiro. Aqui é que está o segredo. Ninguém vai para o céu porque ou vai ser rico ou próspero, ou o que tu quiseres lhe chamar, não é? Para não chegar com o nome de ninguém, porque tem medo de ficar pobre. Ninguém vai ter grandes colheitas de semear com medo de ficar pobre, ou com medo que vai ficar doente. O medo não é uma força que vem de Deus, não é Deus que põe isso, mas o amor é. E nós entramos no céu pelo amor a Jesus Cristo, a prosperidade vem pelo amor a Deus, à sua obra e ao próximo, por aí fora. Portanto, é uma força que funciona. Dito isto, quanto nós amamos a Deus e amamos o próximo, lá em Josué diz uma coisa, até podemos ir a Josué 1:8. Josué 1, versículo 8, diz assim:
Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós pegamos nisso e às vezes só pensamos na parte espiritual, mas isto tem um segredo na parte material, uma razão prática para a nossa vida. Eu vou ler novamente. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, é um pouco aquilo que o apóstolo estava a falar há pouco do há poder nas suas palavras, não é? Não fales o que sentes, não fales o que vê, fala ao livro. Abre a boca, fala ao livro. Antes medita nele, pensa nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então vais fazer prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como é que eu vou ser bem-sucedido na minha área financeira? Bem, aqui vais usar esta fórmula, que é: pensas no livro, meditas no livro, naquilo que o livro diz sobre a área financeira. Tu vais falar o que o livro diz e vais fazer o que o livro diz. Então vais ser bem-sucedido e vais prosperar. Estava a ouvir ali a lição do apóstolo sobre há poder em suas palavras. E uma das áreas que eu acho importante na área financeira e que por vezes nós nos esquecemos dessa área é falar o que a Bíblia diz sobre as nossas finanças. Porque muita gente semeia e não dá muita atenção àquilo que fala sobre a sua vida financeira. Continua com brincadeiras, trocadilhos sobre a sua área financeira. Continua a dizer, o salário entra em bolso roto, não sei o que é de fazer, cada vez há mais isto, há mais aquilo. E às vezes há um entendimento melhor quando se fala da área de saúde, as pessoas têm um entendimento melhor de falar sobre a sua saúde, aquilo que ela quer ter e não falar os sintomas e por aí fora. Mas, em relação a finanças, muita gente não tem esse cuidado. Acha que não se aplica essa lei na área financeira. E é importante, quando eu pratico essa lei, não é, que eu vou fazer o que o livro diz, não só devo fazer o semear, mas falar aquilo que eu quero ter da minha área financeira. Porque senão eu estou uma mão minha, vamos falar assim, está a semear para eu ter mais, mas a minha outra mão, que é a minha boca, está a destruir aquilo que Deus quer fazer crescer na minha vida. E por vezes isso acontece. Então, quando nós vemos aqui Josué 1,8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele e faz conforme, à frente, faz conforme tudo quanto nele está escrito. O que é que está escrito em relação a finanças? Porque então, se eu fizer o que está escrito em relação a finanças, então farei prosperar o meu caminho. E então terei sucesso, serei bem-sucedido. O que é que está escrito em relação a finanças? Jesus ensinou um princípio importante, Lucas 6,38. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida e transbordante, vos deitarão no vosso regaço. Jesus estava a ensinar um princípio que, se nós formos lá atrás, desde Gênesis, sempre que há um problema financeiro na vida de alguém, o profeta aparece lá para pôr em operação este princípio. Faz lembrar aquilo que o apóstolo por vezes conta, que ao princípio no ministério, sempre que havia uma situação que exigia mais dinheiro, que exigia um esforço financeiro, ele chegava a Deus para pedir mais dinheiro, como é óbvio, para pagar as contas, não é? E Deus levava-o sempre àquele princípio de semear para colher, às vezes no princípio sem ter consciência que uma coisa produzia a outra. Tal como Elias, quando aparece à viúva e ela tem uma necessidade, ele leva a viúva àquele princípio: olha, o que é que tens aí? Então vais-me dar primeiro. Quando a outra viúva ia perder os filhos, aparece o profeta e diz: o que é que tens lá em casa? O que é que tu tens aí? Está a ver? Para pôr em operação o princípio da multiplicação. Jesus, na pesca maravilhosa, diz aos discípulos: dai-lhe vós de comer. E eles dizem: só temos aqui 2 pães e 5 peixinhos. Ou ao contrário, que às vezes engano-me, e há professores que ficam, pseudo-professores que ficam muito chateados com o meu erro dos 5 peixinhos e dos 2 pães, como se a diferença da quantidade dos pães ou dos peixes pudesse influenciar o milagre. E chega ali, só tenho isso. E Jesus disse: então dá-me isso, abençoa, e faz o milagre da multiplicação. Ou seja, há um princípio na Bíblia, uma lei espiritual, que faz com que Deus precisa de algo para poder multiplicar. 0 vezes 0 dá 0. Ele precisa de algo para poder multiplicar. E quando nós pomos algo na mão de Deus, Ele faz multiplicar. Quando associamos isso ao amor a Deus, ao amor ao próximo, estamos num nível mais excelente de poder semear a 30, 60, podermos acolher a 30, 60 ou 100. E aí entra a 2 de Coríntios 9,6, que diz: aquele que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia muito, colhe muito.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que dá com amor. Muita gente sabe este princípio na cabeça. E porque fé é uma força do coração, não é da cabeça. Muitas vezes nós podemos estar enganados na nossa cabeça e certos no nosso coração. Ou seja, o que eu quero dizer é, quando estamos nesta batalha de fé ou assim, muita gente pensa por ter dúvidas na cabeça já perdeu tudo. E não é aí a questão. A mente é o campo de batalha. As dúvidas vão aparecer num processo ou de cura divina, ou mesmo quando tu tens a semear em tempo de fome, no meio de uma necessidade, o diabo vai pôr ideias, vai pôr pensamentos. E tu não tens de compreender é que dúvidas na cabeça não quer dizer que deixes de acreditar no coração. Mas se a pessoa se entrega às dúvidas que tem na cabeça, aquilo vai descer ao coração e vai perder a semente. Então, quando a Bíblia diz que quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco, não contribuis por necessidade ou para os outros verem ou porque tem de ser porque está a passar o cesto, mas contribuis por amor, estás a pôr este princípio inicial que eu falei, que é amar a Deus, as coisas de Deus e por aí fora. E isso é que vai produzir uma semente a 30, 60 e 100 vezes mais na nossa vida. Deus ama aquele que dá com alegria. Isso alegra o coração de Deus e faz que Deus multiplique de uma maneira, de um exponencial muito maior, que é o 30, 60 e 100. Portanto, se nós meditarmos nestas verdades, há um livro do nosso apóstolo que foi lançado na Convenção de Fé, que fala de segredos de finanças a 30, 60 e 100. E se nós meditarmos nessas verdades bíblicas, procurarmos a motivação certa, o motivo certo para semear, o que vai acontecer é que vamos aprender a vencer o diabo e o mundo. Na verdade, não é só nestas áreas, mas em todas elas. E Jesus disse que aquele que vencer, lá em Apocalipse, aquele que vencer o quê? O diabo e o mundo. E é impossível vencer o diabo e o mundo sem esta parte de Josué 1:8. Que é, fala o que o livro diz, pensa o que o livro diz, faz o que o livro diz, porque então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. É esse o grande segredo de andar com Deus. Independentemente das circunstâncias, independentemente do A, do B e do C, do testemunho do A, do B ou do C, a grande importância, irmãos, é nós olharmos para Jesus Cristo, pensarmos no livro, no meio do Covid, ou no meio de uma crise financeira, ou no meio de uma doença, pensar no livro, meditar no livro, falar o do livro e fazer o livro, porque então vai funcionar sempre no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos levantar esta oferta, vai passar uma placa no ecrã, tu poderás semear. Aqueles que não estiverem preparados podem guardar estes dados bancários e poderão fazer, ou que tenham a oportunidade, semear estas sementes que certamente irão produzir muitos resultados na tua vida. Podemos então passar a placa, vou pedir que se passe a placa e que o grupo cante a música que está preparada. A palavra da fé está junto de ti, juntinho à tua boca. Assim nos tempos duros fala a fé e não o problema. Como Pedro sobre a água, obedecendo à voz do Mestre. Põe os olhos nele e ele te susterá. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Brilha o seu amor em tudo que faças. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Que a palavra te seja viva e te habite. Amém. Vamos então estender as nossas mãos para o ecrã e vamos orar sobre estas ofertas. Querido Deus e Pai, nós lançamos estas ofertas, Senhor, sobre as águas da Tua Palavra, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos, porque elas são dadas com amor, Senhor, a Ti, ao Evangelho, ao nosso próximo, e por isso elas estão-se a multiplicar poderosamente na vida de cada um a 30, 60 e 100, no nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Deixa a fé abrir o caminho e o Espírito falar. Brilha o seu amor em tudo que faz.
Maravilha, maravilha. Então agora eu quero falar sobre fé mais dirigida para a oração, porque a gente está a pedir oração e eu vou orar por vocês. E quanto a mim, eu tenho a certeza que Deus ouve. Porque quando se trata de orar, há 3 pessoas envolvidas. É você, que está a pedir ajuda a Deus, sou eu que vou orar por si, sou um ministro de Deus, e é Deus. Ora, o meu trabalho é orar, é só isso, e acreditar, eu acredito. O trabalho de Deus é o mais importante. Só ele é que consegue fazer esse trabalho, que é curar, resolver os problemas, abrir um caminho que não existe. E o céu também é muito simples, é acreditar. É verdade. O seu trabalho é acreditar. Mais nada, é acreditar e receber. Quando a gente faz a oração da fé, sua atitude deve ser assim: eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a resposta de Deus. E lembra que eu disse que tudo no reino de Deus é a semelhança do agricultor que lança a semente à terra. Então podíamos também dizer que a cura divina é uma semente que Deus vai colocar no seu corpo. Vai crescer e vai sarar o seu corpo. Mas também é uma semente para tudo o resto que você precisa. E por isso é que, muitas vezes, a cura não é instantânea. E para isso podemos ver uma passagem bíblica que vem em Marcos 4, 20 e qualquer coisa. A ver. Marcos 4, 20 e qualquer coisa, não é? 26? Marcos 4, 24, não era? 26. Ou Marcos 11, 23. Marcos 11, eis que me enganei. Marcos 11 é que é. E diz aqui uma coisa muito gira. No versículo 12, Marcos capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, mas chegando a ela não achou senão folhas, porque não tinha figos. Ou seja, Jesus tinha fome e viu uma figueira ao longe, tinha sinais de ter frutos. Mas chegou lá, não tinha frutos. Quer dizer que era uma árvore hipócrita. Então Jesus, diz aqui, falando é com a boca, disse à figueira. Veja bem, Jesus falou a uma árvore, Jesus falou à figueira. E os discípulos estavam a olhar, e eu imagino, não é? Coisa mais esquisita. O nosso mestre está a falar a uma figueira. E ele falou assim: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então, o que é que Jesus estava a fazer? A amaldiçoar a figueira. Agora, o que é que aconteceu à figueira? Parece que ficou na mesma. Estavam a olhar para a figueira e não notaram diferença nenhuma. E isso é importante dizer, porque muitas vezes as pessoas, quando ouvem falar de oração, ou que Jesus orou, ou assim, pensam que, ponto, pá, acontece de repente. Mas aqui não aconteceu. Está a ver? Porque, na verdade, o processo normal de Deus responder é à semelhança do agricultor. Tudo no reino de Deus, tudo é tudo. Funciona à semelhança do agricultor. Nós fazemos uma oração, e essa oração é a semente que vai crescer. Primeiro, não se vê nada, porque ela está a crescer, até que começa a dar frutos. Então, Jesus, voltando aqui à história, ele amaldiçoou a figueira, mas aparentemente não se viu, não aconteceu nada, não se via, porque não se via diferença. Então, foram a Jerusalém, foram ao templo e tal. E depois, onde é que diz no dia seguinte?
Diz assim, Versículo 20. 20. Ora, no dia seguinte, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado de raízes. Está a ver? No dia seguinte. Portanto, não foi instantâneo. E Pedro, lembrando-se, portanto, eles passaram e viram. E não se calaram. Porque Pedro disse assim, mestre, olha, a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus, respondendo, disse, tende fé em Deus. Jesus não disse, epá, felizmente que funcionou. Estava preocupado. Estava a ver que não dava. Tive toda a noite a orar. Não. Jesus disse assim, tende fé em Deus, porque é verdade vos digo, qualquer que disser este monte, ergue-te e lança no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, com a boca, tudo o que disser lhe será feito. Portanto, o que é que a gente está a ver? Depois diz aqui a oração da fé, tudo o que pedires orando, crendo que recebestes, já é teu. Tudo o que pedires orando, é o que eu vou fazer a seguir, crer que recebes, é teu. Agora, estou a ensinar o outro princípio, que é, nem tudo é instantâneo. Quando é instantâneo, eu chamo-lhe do milagre. É instantâneo. Eu gosto muito de instantâneo. Eu já vi muitos milagres instantâneos. Cegos verem, paralíticos andarem, pessoas, enfim. Mas eu não tenho um botão para carregar. Agora, curas normais, em que a pessoa ao fim de umas horas, um dia, uma semana, isso então já nem se conta. Por quê? Porque este é o processo normal de Deus. É assim que Deus diz que funciona. Eu estou a falar devagarinho, às vezes de propósito, para você entender bem. Deus não cura as pessoas e não resolve os problemas à nossa maneira. Não. É a maneira dele. E o meu trabalho, entre outras coisas, é explicar a si qual é a maneira dele. E se você fizer as coisas à maneira dele, funciona. É por isso que você ouve muitos testemunhos durante mesmo a pandemia, milhares e milhares de pessoas que perderam o emprego, os negócios fecharam, como é que eles têm dinheiro? Está a ver? Muitos deles até ficaram promovidos. Muitos dos empresários ficaram melhor que estavam antes. Porquê? Porque eles fizeram o que Deus diz. E por isso Deus fez o que Ele promete. Esse é um grande segredo que estou aqui a dizer. Está a ver? A gente não pode dizer assim, eu acredito em Deus à minha maneira. Você pode dizer o que quiser, mas não vai funcionar. Porque Ele é que é o grande chefe. Então, quando se trata de pedir oração, tem aqui uma lista bem grande, este é um grande segredo. Depois, tem outro segredo que eu acho que é muito importante, que é, depois de orar, você tem que acreditar que já tem. Não vai ter, já tem. Tudo é a semelhança do agricultor. Quando o agricultor pega em sementes e lança à terra, a semente fica escondida debaixo da terra. Não se vê nada. Parece que nada está a acontecer. Mas está. A terra recebe água, umidade, em conjunto, a semente recebe água, em conjunto com os ingredientes da terra, começa a crescer devagarinho. Primeiro vai para baixo, para criar raiz, depois fura a terra, vê-se uma coisinha verde, vai crescendo, depois dá aquilo que for o que a semente for. E tudo é assim. Quando a gente ora, o normal é não ser
não se vê, não se sentir curado, não vê os resultados instantâneos. Então, há o perigo da pessoa, durante o tempo em que a semente está a crescer, há o perigo dela estragar tudo. O agricultor que fosse um Zé Nabo, um tontinho, semeava. Fica a olhar, 5, 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2... não está a funcionar. Essa semente não presta. Não, isto não dá nada. Tive eu aqui a comprar estas sementes e olha para isto. Não, depois vai esgravado. Então vai lá ver. Está a crescer, não está a crescer, como é que e tal? Não, ele ia estragar tudo. Nós temos um irmão, que, aliás, ele é bispo, que é engenheiro agrónomo. E quando, por vezes, a gente quer transportar uma árvore de um lugar para o outro, você nem imagina. Tem que ir com as raízes todas, tem que preparar uma cama para o novo lugar, tem que pôr adubo, tem que carregar. Porque senão estraga-se. As raízes é que alimentam a árvore. Então, o que eu quero dizer é, nós também já semeámos aqui muitas coisas, por exemplo, relva, e durante uma semana não se vê nada. Então, o que fazer depois de orar? Depois de orar hoje, o que é que você deve fazer? Eu tenho este livro que você, sinceramente, todos deviam ler. Não é só a pessoa que pede oração, mas todos, porque estes segredos que eu ensino aqui aplica-se às pessoas todas que têm problemas, não têm problemas, que oraram, que não oraram, são grandes segredos. Mas, voltando ao tema, se você pediu oração, hoje eu vou orar, você acredita que recebe. A partir daí, o que é que acontece? Você tem que acreditar, eu já tenho. A semente está a crescer. Eu não vejo, não sinto, mas está a crescer. Porque é durante esse tempo de espera que o diabo gosta de atacar a cabeça, a mente, e começa a dizer, não está a funcionar, o que é que tu vês, o que é que tu sentes, o que é que o médico disse. E aí você tem que dizer, eu não ando pelas vistas, mas pela fé. Eu não atento para aquilo que se vê, para aquilo que sinto, mas para aquilo que Deus diz. Eu recebi a minha cura, recebi a resposta à oração quando o apóstolo orou, portanto, eu já tenho. Isto é muito importante. Porque se a pessoa começa a dizer, pois, é verdade, eu não sinto nada, afinal Deus não ouviu. Você está a esgravatar a terra, estragou tudo. Eu conheço casos, não vou aqui falar muito sobre isso, mas casos, por exemplo, uma senhora, minha mulher holandesa, então uma senhora holandesa estava com cancro, era uma mulher de Deus, ouviu falar que quando eu oro, que Deus a cura, e quando eu fui lá também as pessoas viram que acontecia um milagre, então ela veio. E eu ensinei-lhe essas verdades, a Cristal traduzia e tal, teve aqui uma semana, ouviu muitas coisas de fé, no domingo veio à frente para receber, eu recebo agora a minha cura. E eu expliquei, tem que ir para casa, acreditar que já está curado. E assim foi. Passado uns tempos, nem foi muito, sentiu-se completamente curado, foi ao médico, fez análise, eles disseram, não sei o que é que aconteceu, mas não tem vestígio de nenhuma doença, até parece que você nunca teve doença, mas eu tenho aqui os testes antigos. Mas, ela começa a andar com companhias erradas, é o que eu ensino aqui. Começa a falar errado. Está vendo? Passado mais uns meses, estou com cancro. Perdeu a cura. Lá vamos ter que semear outra vez, porque a pessoa perdeu aquela semente. Quem é que está a entender aí, levanta o braço. Eu não disse para levantar o pé, mas já agora tiro o pé de sofá. Então, é disso que estamos a falar. Portanto, quanto mais você souber dos segredos de Deus, mais sucesso você vai ter. Porque não é à sua maneira. É tão interessante, quando as pessoas vão à universidade, os jovens, sabem que os professores é que mandam. Quando vão para o emprego, o patrão é que diz como é que é.
Mas quando é para Deus, que é o grande chefe, não, eu é que sei. A ver, é uma mania esquisita, não é? Eu é que sei. Porque Deus, afinal, é um palerma qualquer. Não, é à maneira dele. Então é assim, depois de orar, você tem que acreditar que está curado. E sentir-se pior, ou sentir mal, ou não vê nada, está calado, Ambrósio. Cala a boca, Ambrósio. Não fala. Ia falar, pode falar, deve falar, para Deus, dizer obrigado, Jesus, eu estou curado, porque eu recebi a minha cura, o apóstolo orou, portanto, quer eu sinta, quer não, eu estou curado. Isso pode falar, deve falar. Depois deve louvar a Deus. Ou canta um cântico, ou louvar a Deus não é só cantar. Louvar a Deus é dizer obrigado, Senhor, Tu és maravilhoso, eu te... Tá. E, portanto, é isso. Aqui eu ensino outras coisas. Ensino como é que o diabo gosta de roubar a sua semente. Não fique admirado quando, por vezes, as coisas parece que ficam piores, etc, etc. Aí vai suceder que tudo que você pedir a Deus, vai suceder. Então agora sim, é hora de nós orarmos. E nós vamos fazer oração da fé. Eu hoje tenho aqui muita gente, não vou mencionar nem nomes, nem os problemas, porque tem aqui desde cancros, operações que precisam ser feitas, situações de libertação, enfim, muitas coisas. Até pessoas que têm, operadas à clavícula e assim. Mas há uma coisa que você também tem que saber. Deus é que sabe tudo. Dele é que é o Senhor. E Ele já sabia de tudo antes de eu ler ou de você me contar. E Ele está aí mesmo ao seu lado. E Ele é o Deus que pode e quer curar-lhes os seus problemas. E tudo que você tem que fazer é só acreditar que recebe. Portanto, estenda a sua mão agora sobre o ecrã e de preferência tocar, para tipificar que eu estou a orar por si. E agora faça a oração da fé comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura. Eu recebo agora a resposta à minha oração. Eu recebo agora a minha libertação. Senhor Jesus, a partir de agora, eu acredito que já estou curado. Já tenho a resposta. Já estou liberto. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. E agora, vou pedir para cantar um bocadinho daquela música que diz Somente Crer. É uma música que diz, uma das coisas que eu faço, somente crer, tudo é possível para quem. Vamos lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio. Casa, cante. Jesus, eu creio. Canta em casa. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Porque Ele vive. Você pode crer que amanhã vai ser bom. Porque Ele vive. Você pode ter a certeza que amanhã, depois da manhã, vai ser melhor. Tudo vai mudar para melhor. Há uma música tão bonita que diz isso. Porque Ele vive, posso crer no dia da manhã. Você pode crer. Porque Deus é seu amigo. Deus está consigo.
Você não é mais uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa por quem Jesus morreu. A sociedade é que pode olhar para si com manias, mas não. Deus ama você. Ouça esta música. Porque posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor que vive e está. Você está a ouvir esta música e diz, não, mas eu acredito em Jesus. Esta música continua e diz, Jesus, como é que é? Deus enviou. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar. Taririri. Uma música bonita. Se você está a ouvir e diz, não, eu acredito em Deus, mas não sei se estou salvo. Então vou lhe dizer, salvação vem por receber Jesus Cristo. Você é uma dessas pessoas, baixa a sua cabeça. Enquanto mesmo o time toca baixinho essa música. Eu sei que Deus está a falar ao seu coração. Está a bater à porta do seu coração. Entregue-lhe a sua vida. Comece uma vida nova. Diga todos comigo assim, ó Deus, Ó Deus, eu acredito eu acredito que Jesus que morreu Jesus morreu para me salvar. para me salvar. Derramou o seu sangue Derramou o seu para sangue pagar para pagar pelos meus pelos pecados, meus pecados. que eu admito. Eu admito. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor e Salvador. e Salvador. Amém. Amém. E amém. E agora uma vida nova começa e telefone, peça ajuda para um bispo ou pastor o acompanhar. Até amanhã e não se esqueça, porque Ele vive. Você pode querer no dia da manhã.